Coisa mais linda. Olá, queridos. Paz de Jesus em nossos corações. Pastor Fabrício do lado de cá, acompanhado da Amora, essa cadelinha linda, que é de um amigo nosso, onde estamos hospedados aqui em Goiânia. Como os irmãos sabem, nós estamos em um tempo para passar alguns dias aqui em Goiânia, Brasil, onde estamos a partilhar do nosso coração, estamos a ter tempo de mesa, estamos a ser acolhidos, e tem sido um tempo maravilhoso, e em momento oportuno nós vamos testemunhar toda a graça do Senhor nesses 30 dias. A minha ideia de estar aqui convosco é nós subirmos mais um degrau do nosso estudo e do nosso discipulado online, uma longa obediência na mesma direção, baseado no livro do Eugene Peterson. E a ideia é nós subirmos o penúltimo degrau, o 15º degrau. Esse degrau ele é importantíssimo. Nós estamos nessa jornada como peregrinos, discípulos peregrinos de Cristo Jesus, e eu tenho certeza que nós vamos então ser muito abençoados por esse estudo aqui. Como o fuso horário é bastante grande, eu não tenho conseguido fazer ao vivo como nós gostamos. Então eu vou gravar esse estudo para que nós possamos então subir esse degrau. E aí, após o penúltimo degrau, logicamente, vem o último degrau, e nós vamos finalizar esse estudo, tendo preparado o nosso coração para a próxima jornada que iremos fazer. Mas nós vamos terminar com chave de ouro esses 2 últimos degraus, dessa subida, desse conjunto dos salmos de degraus, salmos de peregrinação, é muito importante. Mas, é claro, que eu não vou ficar com a Amora no meu colo. Muito obrigado, Amora, pela sua participação. Vou deitar a Amora agora no chão. E eu não vou fazer cortes desse vídeo. Eu vou continuar, não vou fazer cortes, não vou fazer edição, como se nós estivéssemos em direto ou ao vivo, fazendo esse estudo, tá bem? Então vamos lá descer, Amora? Até já, tá? Tchau. Viu? Vai. Ok. Que coisa boa é estarmos novamente nesse ambiente de aprendizado e de estudos baseados nos salmos de degraus. Nós estamos caminhando mesmo para o nosso final, estamos no 15º degrau. Esse tema de hoje é comunidade, e ele é assim, ele sobe o patamar daquilo que nós entendemos, daquilo que nós estamos a fazer, né? Nós somos discípulos peregrinos de Jesus, estamos a chegar, lembrando a didática desse estudo do Eugene Peterson, é maravilhoso, porque ele pega os salmos de degraus, os 16 salmos de degraus, e ele faz uma jornada de peregrinação, começando no arrependimento, e nós vamos subindo, lembrando do povo de Israel, que subia, né, esses degraus, ou melhor dizendo, fazia essa jornada, dentro daquilo que nós entendemos, na verdade não são 16, né? São 15 degraus, né? São 15 degraus. E o primeiro degrau, o primeiro salmo é o 120, e depois nós vamos terminar no salmo 134. Então isso é maravilhoso. Nós estamos numa jornada, então agarre aí na mão da pessoa com quem você costuma estudar, da sua família, abra sua Bíblia. Nós vamos ler o Salmo 133, e lembrando também que nós não estamos sozinhos nessa jornada, isso vem do povo de Israel, lá de trás, que ao subir para as festas em Jerusalém, recitava, cantava esses salmos, e por isso que esses salmos são chamados salmos de degraus, né? Vamos então à leitura da palavra de Deus. Nós vamos fazer 2 leituras. A primeira leitura na nossa versão oficial aí da Reviver Leiria, na versão Almeida século 21, e o salmista, que nesse caso, nem todos são, mas o salmista nesse caso aqui é Davi, e ele diz assim: como é bom e agradável os irmãos viverem em união. É como o óleo precioso sobre a cabeça, que desce para a barba de Arão, e desce sobre a gola das suas vestes, como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Esse é o lugar que nós queremos estar. Esse é o lugar onde Deus ordena a bênção e a vida para sempre, quando os irmãos vivem em união.
quando essa unção escorre, né? Essa unção sacerdotal, ela escorre, aqui o salmista de forma poética, maravilhosa, escorre da barba de Arão, desce pelas suas golas, suas vestes, como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião, então faz referência inclusivamente ao orvalho, né, do Monte Hermon. E aí o que acontece? Lá nessa altura, o orvalho era muito fresco, logo pela manhã, regava toda a vegetação, né? É como se fosse, esse orvalho acontecia também lá em Sião. Ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Bênção e vida para sempre. Isso é maravilhoso. O Eugene Peterson, na sua versão parafraseada da Bíblia, poética, né? Ele reescreve o Salmo, mantendo o cerne, mas acrescentando, baseado, é claro, nas línguas originais. O Eugene Peterson era um grande estudioso, especialista das línguas originais, principalmente o hebraico, né, o aramaico, e ele parafraseia o Salmo 133 da seguinte forma: como é maravilhoso, como é lindo, quando irmãos e irmãs combinam bem. É como óleo precioso de unção descendo pela cabeça e barba, descendo pela barba de Arão, escorrendo pela gola de suas vestes sacerdotais. É como orvalho sobre o Monte Hermon, descendo pelas encostas de Sião. Sim, é ali que Deus comanda a bênção, ordena a vida eterna. Louvado seja Deus, palavras do nosso Deus. Tem uma frase do Martin Buber, que escreveu bastante coisa a respeito dessa vida em comum. Ele diz que toda vida verdadeira é encontro face a face. Grava isso no teu coração. Toda vida verdadeira é encontro face a face. Eu quero me deter, eu quero me deter, agora fiquei confuso, diretamente ao livro aqui do Eugene Peterson, né? Uma longa obediência na mesma direção. Esse é um capítulo muito importante, né? Essa discipulado numa sociedade instantânea. Fala muito conosco. Nós somos essa sociedade instantânea. Nós somos a sociedade que quer tudo urgente, tudo para ontem, tudo instantâneo, né? Que não preza muita questão das relações que devem ser trabalhadas, mantidas, cultivadas, né, de forma orgânica, mas deseja, espera que tudo seja rápido, fast food, né, das relações, que ser pragmático, não funciona para mim, não é para mim, eu descarto. Então eu quero ser bastante fiel nesse momento, nesse estudo, ao capítulo desse livro. Esse livro, essa edição, ela é da editora Cultura Cristã, né? Essa edição já deve ser um pouco antiga, mas eu acho que eles detêm os direitos do livro, então devem ter por aí livros atualizados. Eu indico a todos que estão acompanhando principalmente essa jornada, que possam adquirir o livro, seja por online ou fisicamente, mas esse livro é maravilhoso, acho que vai valer muito a pena depois da leitura. Dessa vez eu vou me reter, eu não vou ficar de fato trabalhando à volta do que o Eugene Peterson escreveu, mas eu vou mesmo me aprofundar aqui convosco na leitura e no estudo daquilo que o Eugene Peterson escreveu, porque esse capítulo é precioso demais, eu não quero perder nada daquilo que é o ensino para o nosso coração. Bom, a verdade seja dita, quer queiramos ou não, no momento que confessamos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, ou seja, da hora em que nos tornamos cristãos, na hora, somos ao mesmo tempo membro da igreja cristã. Isso é chocante, porque parece que nos tempos de hoje ficou desvinculado o fato de eu ser cristão e eu frequentar ou eu fazer parte de uma igreja cristã, ou da igreja cristã. Nós vamos hoje tentar não focar demasiado na igreja local, mas de fato a igreja local é o posto avançado do reino de Deus, é ela que traz toda a essência dominicalmente, semanalmente, face a face, daquilo que o Senhor quer nos ensinar em relação ao corpo de Cristo. Mesmo que nós não permitimos que o nosso nome esteja no hall de membros,
mesmo que nós nos recusamos a nos identificar com um grupo específico e compartilhar responsabilidade com eles, mesmo se nos ausentamos do nosso culto de uma congregação, eu quero te dizer que isso não te exclui, ou melhor dizendo, não exime a sua responsabilidade de ser parte da igreja cristã. A verdade é que estás em falta com o corpo. Então, nossa posição de membro de igreja, ela é relacionada com a nossa fé em Cristo Jesus. Essa é a tese que o Eugene Peterson defende e é a tese que eu, pessoalmente, biblicamente, encontro total sentido para a nossa fé, né? Então, somos tão incapazes de ser um cristão e não ter nada com a igreja, como ser uma pessoa e não estar em família, em uma família. Então, ser membro de uma igreja é um fato espiritual básico para aqueles que confessam Cristo como seu Senhor e Salvador. Não é opção, sabe? Não é opção para aqueles cristãos que acontece por natureza serem gregários ou segregários, essa palavra é interessante, mais dados a procurar o grupo do que outros, sabe? Não tem nada a ver com ser gregário ou ser segregário. Faz parte da estrutura da redenção fazermos parte da igreja. Ou seja, não é fazermos, é sermos parte da igreja. Faz parte da estrutura da redenção. Cristo nos encontrou, antes estávamos perdidos, sozinhos, guiados pelas nossas próprias paixões. Estávamos no reino das trevas, fazíamos parte do reino das trevas, estávamos perdidos, condenados, mortos, e Jesus nos encontrou, então nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor, e quando ele fez isso, ele nos inseriu na videira verdadeira, no corpo de Cristo, e assim fazemos parte daquilo que nós chamamos igreja do Senhor Jesus. Então é parte da estrutura da redenção, sabe, queridos? Então, é muito incongruente. Eu amo a Deus, mas eu detesto a igreja. Eu amo a Deus, mas não consigo congregar. Quer queiramos ou não, quer reconheçamos ou não, fazemos parte da igreja de Cristo. Agora, como fazermos parte da igreja de Cristo é aqui a jornada que o Eugene Peterson vai nos ajudar. O que diz aqui? Né? Deus nunca faz tratos de salvação secretos. Isso é muito importante. Deus nunca faz tratos de salvação secretos, particulares, com as pessoas. Não existe isso. Não existe trato de salvação secreto, particular com as pessoas. Olha, o relacionamento de Deus conosco, ele é de fato pessoal, isso é verdade, ele é íntimo sim, mas particulares não. Eu vou repetir isso porque isso fez também mexeu, né, com o meu entendimento em relação a isso. Olha que coisa linda, Deus não faz tratos de salvação secretos, particulares com as pessoas. Os seus relacionamentos, o relacionamento de Deus para conosco são pessoais, é verdade, é de forma pessoal, é íntimo, sim, é verdade, mas não é particular. Somos uma família em Cristo Jesus. Quando nos tornamos cristãos, estamos entre irmãos e irmãs na fé. Nenhum cristão é filho único, entendeu? Nenhum cristão é filho único. Então não é incongruente quando nós pensamos que a fé cristã, ela é tratada de forma particular, de forma nenhuma. O Senhor, relaciona conosco também, e isso é muito importante, de forma pessoal, de forma íntima, mas de forma particular, não. Não, somos uma família em Cristo. Então, quando nos tornamos cristãos, quando somos encontrados por Cristo, seja coerente com aquilo que você professa, com aquilo que você crê. E entenda isso. Você faz parte de uma família. Não tem como você dizer, eu, por exemplo, eu me chamo Fabrício Miguel de Castro Ottoni. Todos esses meus sobrenomes ou apelidos estão relacionados com o meu ADN ou com o meu DNA. Eu faço parte desse aglomerado de família. Do Miguel, que antigamente era Marrulo, dos meus bisavós
árabes que vieram para o Brasil, e eu posso dizer vieram, que eu estou aqui nesse momento no Brasil, e ao chegar aqui por causa da perseguição, uma perseguição que estava acontecendo lá para o Líbano, a minha bisavó chegou aqui com uma cruz tatuada na mão, ela era ortodoxa, e ao chegar aqui, eles tendo receio e medo, alteraram o nome de Mahul para Miguel. Então Miguel tem uma história, Miguel faz parte de mim. O Castro, os meus bisavós, os Castros, bisavô Antônio, bisavó Arlinda, saíram do Porto aí de Portugal e foram para Araguari. Depois de Araguari, foram para Goiânia, aqui para Goiânia, onde eu os conheci, relacionei com eles. Era muito engraçado que mesmo nesse calorzão que é do Brasil, o vô Antônio e a avó Arlinda tomava sopa todo dia. Quando eles falavam entre eles, tinha um sotaque bastante carregado, né, do Porto. Então, assim, muito interessante, tem uma história. O Otônio, então, vem da Itália. É uma coisa de louco, uma mistura. Botou tudo no liquidificador, bateu, saiu o Fabrício. E o Fabrício casa com a Sueli, que é pai, que é filha de um pai que tem descendência alemã e de uma mãe que tem descendência direta com o povo indígena, né? Índio mesmo, né? Então, aí depois nós, ao casar, misturamos isso tudo de novo num liquidificador e saiu a Ana Clara e o David. Então, sim, isso é maravilhoso. E agora, não tem como eu olhar para trás e falar, não, eu não faço parte da família Miguel, da família Castro, da família Otoni. Não tem como. O ADN, o DNA está inserido em nós. E eu posso até ter dificuldades com algum tipo de relação familiar, mas eu não deixo de ser família. Isso não tem como. Eu posso até tirar o meu nome por estar chateado, por entrar numa besteira, retirar do meu nome, um sobrenome, um apelido. Esquece, o sangue está ali, o ADN está ali, está correndo o seu sangue no meu. Então nós fazemos parte dessa família. Então quando nós nos tornamos cristãos, estamos entre irmãos e irmãs na fé. Nenhum cristão é filho único, né? Agora, isso não exime-nos de termos dificuldades, né? Os indivíduos que encontramos nessa família de fé, os nossos irmãos e irmãs, nem sempre são agradáveis, né? Nem sempre são agradáveis. Eles não param de ser pecadores no momento que começam a crer em Cristo, não se transformam de repente em pessoas sociáveis, de conversa brilhante, em companheiros estimulantes, de presenças inspiradoras. Alguns deles são mal-humorados, alguns são enfadonhos, e outros são terríveis mesmo, são gente que de caráter ainda duvidoso, né? Mas ao mesmo tempo, nosso Senhor nos diz que são irmãos e irmãs na fé. Se Deus é meu pai, se Deus é o seu pai, essa então é a nossa família. E eu vou te dizer, a gente está dizendo desses irmãos, né, que são complicados e que fazem parte da família cristã. Deixa eu te dizer uma coisa, na verdade, esses irmãos somos nós, és tu, és tu. Então nós não estamos totalmente transformados, nós estamos em transformação, nós estamos em jornada, em caminhada. Então a questão não é eu vou fazer parte de uma comunidade de fé, a questão é como eu vou viver essa comunidade de fé, como eu vou viver nessa comunidade, como eu vou ter responsabilidades para com essa família e vou me sujeitar a essa família de forma que eles também serão responsáveis por mim. Então a ideia não é eu vou fazer parte. Não é. Jesus Cristo é o seu Senhor, Deus é o seu Pai, então você tem irmãos e irmãs na fé, você faz parte de uma família, e a pergunta não é se vou fazer ou não parte da comunidade de fé. A pergunta é como vou viver nessa comunidade de fé. Ok, queridos? Então saiba, quando você, qualquer pessoa decide, eu não vou fazer mais parte de uma comunidade de fé, você está sendo incongruente, você está sendo hipócrita, sabe? Mas é uma hipocrisia tão clara. E o triste é que há uma tendência atualmente nesse sentido. Então, queridos, não sejamos como os hipócritas, como diz Jesus, né? Não sejamos como os hipócritas, sabe? Nós temos vários irmãos dentro dessa comunidade de fé. O Eugene Peterson cita aqui algumas coisas interessantes. Os filhos de Deus fazem diferentes coisas em relação a essa vida em família. Alguns fogem dela e fingem que a família não existe. Saem, né, fogem. E queridos, nós estamos aqui a falar sobre família da fé, a igreja do Senhor Jesus,
Nós não estamos aqui a defender uma bandeira. Nós hoje e fazemos parte e somos, né, da igreja Reviver Leiria em Portugal, em Leiria, Portugal. Essa é a família que o Senhor deu para nós sabermos como é família. Nós tocamos na família, nós relacionamos face a face com a família. Mas com certeza tem irmãos de outras denominações que são da mesma família de fé, de forma holística, de forma macro, mas que estão inseridas numa comunidade local. Então, a comunidade local é o posto avançado do reino de Deus, é onde nós vivemos na prática isso tudo. Então, não tem como eu ficar indo num domingo em uma, indo num domingo em outra, e achando que eu estou ali de fato. Não, você não está fazendo o correto. Você não está se responsabilizando por pessoas, nem está se submetendo à responsabilidade de outros ali, né? Nós vamos entender isso, que nós não estamos nem sendo sacerdotes de outras pessoas, nem deixando que outras pessoas sejam sacerdotes em nossa vida. Então nós estamos errando o alvo e precisamos entender rapidamente para viver de forma coerente a fé. Então alguns se mudam dessa família e arranjam um apartamento próprio, do qual voltam a fazer visitas ocasionais, quase sempre aparecendo para festas, trazendo um presente para demonstrar que eles realmente têm os outros em grande apreço. Ou seja, na prática, em uma igreja local, o que isso quer dizer? Não deixa de congregar, não vai aos domingos, e aí de vez em quando aparece numa ceia do Senhor, aparece no aniversário da igreja, aparece, não, olha, eu estou aqui fazendo uma visita, mas hoje eu vivo no meu apartamento sozinho, né? Eu não quero mais viver aqui nessa comunidade. Tá errado. E alguns ainda sonhariam em sair dessa família, mas não têm coragem, e aí ficam motivando outros sobre isso. Como? Ele está sempre criticando o que é servido nas refeições, brigando pelo modo como é feita a manutenção da casa, reclamando que as pessoas da casa ou não lhe dão atenção, ou estão aproveitando delas, né? Então alguns determinam achar o que Deus tem em mente ao colocá-los nessa comunidade chamada igreja, aprendem a funcionar nela em harmonia e alegria, e desenvolvem a maturidade, que é capaz de compartilhar a graça de Deus com aqueles que, caso contrário, poderiam ser vistos como incômodos. Que coisa linda! Então, há sempre essas características, há sempre, né, esses nossos irmãos e irmãs, e nós vamos olhar para um espelho, né, e falar sobre nós mesmos, e falar e nos analisar. Mas existe uma outra forma de viver a igreja, sabe? Alguns entendem que estar numa comunidade de fé é estar vivendo o propósito que Deus tem para elas como pessoa, mas não no particular, no íntimo, mas não particular. E esse íntimo transborda para a comunidade, transborda para o viver em família. E isso é maravilhoso. Eu assim, não posso, aqui no estudo do Eugene Peterson não cita isso, mas eu quero fazer aqui um adendo. Jesus, quando ele diz: não sejais como os hipócritas, em Mateus 6, se eu não me engano, ele vai falar de 3 passos. Ele vai falar de quando alguém dá esmola, de quando alguém dá uma oferta. Então os hipócritas davam oferta e falavam de forma assim, né? Olha como eu sou bom, estou dando aqui a minha oferta, e chegavam todo empavoados em relação à oferta que davam. E ele diz: não sejais como os hipócritas que fazem isso para se mostrar. Depois ele também cita uma outra forma de ser hipócrita. Uma outra forma de ser hipócrita é quando você jejua. Quando eles jejuavam naquela altura e se mostravam abatidos, mostravam piedosos. Por que você está assim? Porque eu estou no momento de jejum, né? Eu estou aqui. E aí mostrava essa falsidade, essa hipocrisia. Jesus diz: não faça como os hipócritas. Quando você jejuar, sabe, penteia o seu cabelo, lava o seu rosto, escova seus dentes, levanta o seu corpo e vai para a vida. Você não jejua para mostrar para os outros que você jejua. Você jejua para estar mais próximo de mim. É uma relação para que você, de fato, também mortifique a sua carne, para que o seu espírito, de fato, também esteja um pouco mais acessível, né? E uma outra coisa muito importante, que é um ponto, que é um adendo ao que a gente está falando aqui, é sobre não sejais como os hipócritas quando vocês oram. Porque os hipócritas, ao orarem, levantavam suas mãos nos templos e diziam frases rebuscadas. E o salmista diz que nós devemos levantar as mãos e adorar o Senhor. É um sinal de redenção, né?
sinal de mãos vazias, sinal de adoração, estamos rendidos ao Senhor. Mas eles faziam isso com falsidade no coração, com orações rebuscadas e altas. Ele diz: olha, ao contrário desses hipócritas, entra para dentro do seu quarto, fecha a porta do seu quarto, que o teu pai, que está em secreto, que te vê em secreto, né, que tem uma mesa preparada para ti, onde tem lá um pão a ser partido, tem lá um jarro de vinho, dois copos de vinho, para ser partilhado entre você e seu pai, em uma relação profunda de intimidade, de ouvir e de falar e de conversar. E ele diz que nós, a partir desse lugar, seremos recompensados publicamente. E eu não passo outra coisa na minha cabeça a não ser de uma recompensa que se chama coerência de fé. Porque no meu íntimo, na minha relação com o Pai, eu estou forte. Então, externamente, juntamente com meus irmãos, juntamente com aqueles que ainda não são os meus irmãos, que nem sabem sobre isso, precisam ouvir essa mensagem, que estão em pecado, eu terei coerência de fé para ser esse filho amado de Deus, o sal da terra, a luz do mundo, e vou viver de forma coerente. Mas isso foi conquistado no secreto, no tempo em secreto. Então, o nível de partilha da graça, o nível de sermos de fato coerentes em família, também é fruto de uma vida em intimidade na relação com o Pai. Amém, queridos? Então isso não nos leva, toda profundidade de relação com o Pai nos leva ao encontro do outro. Então, como é incoerente alguém que se diz de fato cristão e tudo que ele lê, tudo que ele aprende, tudo que ele busca, o conhecimento, ele para num conhecimento epistêmico, um conhecimento que Pedro chama de um conhecimento epistêmico, que na verdade é a palavra grega, que é algo que é formal, algo que é científico, um conhecimento, né, assim, teórico. E depois, e aí tem o gnoses, né, o conhecimento gnose, que passa por uma coisa mais profunda, assim, mais espiritual, mas a junção dessas duas atitudes, a episteme teórica, científica, do estudo, junto com a questão espiritual, com a questão experiencial, não sendo nem um extremo nem outro, vai gerar uma coisa chamada episteme, como é que é? Vou chamar pelo português de Pedro, que é pleno conhecimento. E Pedro chama isso, ele escreve como epignosis, que é o conhecimento preciso e correto. Isso vai nos levar a viver uma vida em comunidade frutífera e não nos deixará ociosos, rebeldes, chateados, sabe, achando que os outros nos devem. Não, somos nós que devemos uns aos outros, porque recebemos de graça. Então, queridos, o Salmo 133, como é maravilhoso, como é lindo quando os irmãos e irmãs combinam bem, como o Eugene Peterson. Há uma combinação, é um cântico a ser cantado, a comunidade é essencial. A comunidade é essencial. Se você está fora da comunidade de fé, engula o seu orgulho, engula a sua prepotência, perdoa as pessoas, perdoa os líderes, perdoa e seja perdoado por eles e retorne a casa. Retorne a casa, querido. Retorne a casa. Será abraçado, haverá um anel no seu dedo, né? Uma nova capa, sabe? Faremos festa. Retorne a casa. E nós que estamos nessa casa, não tenhamos uma atitude farisaica de um irmão mais velho ao retornar o nosso querido irmão. A comunidade é essencial. A Bíblia desconhece o cristão solitário. Não adianta, olha, o cristão solitário que gasta seu tempo na leitura da palavra, essa palavra não te reconhece. Não te reconhece. As pessoas de fé são sempre membros de uma comunidade. São sempre membros de uma comunidade. A própria criação não estava completa até haver comunidade. Adão precisando de Eva antes da humanidade fosse completada. Antes que a humanidade fosse completada. Deus nunca opera com indivíduos em isolamento, mas sempre com pessoas em comunidade. Está claro na palavra de Deus. Ele não opera em indivíduos em isolamento. Não, na verdade, Deus vai lá e resgata os indivíduos em isolamento. E trata-os. Estou aqui lembrando aqui de Jonas na baleia,
Estou lembrando aqui de Elias na caverna. Sabe, daria para nós tratarmos desses pontos, mas é um dado bíblico. A igreja foi formada quando 120 pessoas estavam todos reunidos em um lugar, em Atos 2, 1 e 5 e 12. Então, quando alguns cristãos primitivos estavam saindo da comunidade e seguindo os seus próprios interesses, deixa eu te dizer uma coisa, querido. Não, eu espero que você esteja comigo nesse vídeo desde o início. Espero mesmo, sabe? Abra teu coração. Quando nós saímos da nossa comunidade de fé, nós estamos seguindo os nossos próprios interesses. E agora eu não estou falando aqui, se na sua igreja local há heresias, algo que é pregado que é contra essa palavra de Deus, olha, saia dessa comunidade. Há um povo que busca sinceramente a Deus. É claro, seja luz nela, abre sua boca, denuncia, aconselha, tudo em amor, tudo em amor. Mas não havendo resposta, altere, mude, não desista de viver uma vida em comunidade, nem para si, para sua casa. Não desista disso. Então, quando alguns cristãos primitivos estavam saindo da comunidade de fé, né, para seguir os seus próprios interesses, um pastor escreveu insistindo para que as pessoas pudessem congregar, sabe? Lá em Hebreus, o pastor de Hebreus, né, ele diz assim: não deixando de congregar-se como é costume de alguns, mas animando uns aos outros a prosseguir, especialmente ao vermos o grande dia se aproximando. Tá vendo o valor da comunidade, o poder da comunidade? Não deixa de congregar, como fazem alguns que estão seguindo o seu próprio interesse, mas anima uns aos outros, sabe? Anima uns aos outros para prosseguir. A Bíblia nada sabe de uma religião definida por aquilo que a pessoa faz interiormente na privacidade do seu pensamento, do seu sentimento, ou parte dos outros em retiro solitário. Sabe, quando foi perguntado para Jesus qual era o grande mandamento, ele disse: ame o Senhor seu Deus com toda a sua paixão e oração e inteligência. Mas ele imediatamente, ele não para por aí, imediatamente ele diz, sabe, antes que alguém pudesse fazer dali a sua teologia, a sua religião individual com ele e com Deus, ele disse: mas há um segundo. O segundo é para colocar com este primeiro: ame os outros tão bem quanto você se ama. Então os cristãos tornam isso explícito todos os domingos no ato de culto a cada semana, sabe, quando se reúnem como comunidade. Então isso é maravilhoso, sabe, queridos? Isso não pode ser tratado como algo para suportar, mas tem que ser tratado como algo para se viver. Se viver é uma necessidade. Eu vou te falar que em algumas vezes é até inconveniente, mas é uma necessidade inconveniente da fé. O Eugene Peterson diz que existe do mesmo modo que pagar impostos é uma consequência inevitavelmente ou inconveniente da vida para uma nação estável e livre. Não é só necessário, mas é desejável que nossa fé tenhamos uma dimensão social, um relacionamento humano. Ou seja, pode até ser inconveniente para ti, pode até de fato ser conveniente, mas é totalmente indesculpável, totalmente necessário, totalmente que faz parte, é como pagar impostos, tá bem? Então, como é maravilhoso, como é lindo quando os irmãos e irmãs combinam bem, sabe? Que ótimo estarem todos partilhando o mesmo propósito. Imagina isso, sabe? Percorrendo o mesmo caminho, buscando atingir o mesmo objetivo, sendo Deus aquele caminho, propósito e objetivo. Muito melhor do que fazer uma longa viagem, uma longa obediência na mesma direção sozinho. É importante que nós nem conseguiríamos fazer essa jornada sozinhos. Há perigos no caminho. Nós precisamos uns dos outros, servir uns aos outros e aprendemos também a sermos servidos. Sabe, há dois modos que imperam no evitar a comunidade. O primeiro é que nós temos experiências e sabemos como são os irmãos. Quando diz assim, essa comunidade é uma comunidade de irmãos e irmãs. E nós sabemos, nós temos um preconceito firmado em nossa mente sobre como que é um relacionamento com irmãos e irmãs. E talvez até, mesmo sendo filho único, e aí filho único ou filha única tem um problema, né, inserido, porque você foi talvez o centro das atenções, você viveu tempo demasiadamente sozinho, brincou sozinho, ou talvez não, ou talvez você teve a volta com primos que também fala pela mesma coisa. Mas de fato, irmãos e irmãs brigam, discutem, sabe, tem diferenças. Os primeiros irmãos
Caim e Abel tiveram uma discussão, e essa discussão, os primeiros irmãos que moraram juntos, né, na história bíblica, é uma história que é de assassinato. E foi por causa de um culto, foi por causa de uma disputa religiosa. Veja só isso. Qual deles amava mais a Deus? Depois a gente pode ver na história de José, seus irmãos, sobre pouco depois, né, de Caim e Abel, na qual José era invejado pelos outros, sabe? E depois é vendido como escravo. Miriam e Arão brigam com Moisés. Davi e seus irmãos não se saem melhor do que esse povo para trás. E aumenta cada vez mais a evidência da discórdia. Até Jesus. Jesus e seus irmãos são evidência de uma desarmonia em vez de paz. Sabe, o único quadro que temos deles, como assim, essa reunião dos irmãos de Jesus, mostra os irmãos entendendo mal a Jesus, entendendo mal e tentando tirá-lo da sua obra messiânica, porque estão convencidos de que ele estava louco. Só depois que vieram entender que ele de fato era o Messias. Então há uma rivalidade, irmãos. Crianças brigam. E crianças brigam muito. Cada irmão fica ofendido. Não consegue, se não consegue o que quer. Cada irmã quer uma parte maior da atenção dos pais. Disputa pela atenção. As crianças são cheias das suas próprias necessidades e desejos. E olham para o irmão não como um aliado, mas sim como um concorrente. Como concorrente, como competidor. Tá lá uma picanha na mesa, uma bisteca na mesa. Quem que vai pegar o pedaço maior? Quem que briga pelo pedaço de frango? Os dois, o melhor pedaço de frango, os dois querem a coxa, e há uma briga ali na mesa, uma disputa, né? Romances, peças, poesias, tudo foi documentando isso. Então, assim, viver junto como irmãos e irmãs significa, na prática real, barulho sem fim, brigas, né? Discussões alteradas. Então, se nós vamos cantar como é maravilhoso, como é lindo, quando os irmãos e irmãs combinam bem ou vivem em união, nós não faremos sendo deixados a sós, seguindo a nossa tendência natural. Nós vamos viver juntos de uma forma que desperta o cântico alegre do Salmo 133. É uma das grandes e árduas tarefas que cabe aos cristãos verdadeiros. Nada requer mais atenção, nada requer mais energia do que sermos irmãos e irmãs que, apesar das disputas, brigas, diferenças, nós vamos colocar o nosso esforço para que nós venhamos a viver há uma vida em harmonia, há uma vida em alegria. Sabe por quê, queridos? Porque toda disputa, toda briga vai estar condicionada àquilo que Jesus fez por nós. Então nós vamos sempre olhar o outro com misericórdia, não com vingança, nem com raiva. Então, os cristãos são uma comunidade de pessoas que estão juntas em um culto, assim, visivelmente, sabe? A gente encontra no domingo, mas que fazem o esforço para permanecer relacionadas a semana toda em testemunho e serviço. No princípio de tudo está a relação. Martin Buber, de novo. No princípio de tudo, lá no cerne da criação, está a relação. Não fuja disso. Enfrente os seus medos. Pare com essa comiseração, com essa tendência de achar que os outros te menosprezam, te isolam. E se mesmo se fizerem isso, pegue o exemplo de José, o exemplo de Jesus, o exemplo de Moisés. Avance e redima esse momento na sua vida, sabe? Em frente. O Senhor tem graça para ti através da vida dos seus irmãos, e tem graça para os seus irmãos através de ti. Sabe, outro modo comum de evitar a comunidade é transformar a igreja em uma instituição, em uma organização, esquecendo que a igreja é um organismo. Não é organização, ela é um organismo. Ela tem vida, ela flui. Como organismo, ela tem canais que fluirão virtudes. Sabe? E o corpo de Cristo, ele não está nos nossos olhos, mas ele, como um corpo humano, é cheio de canais, de veias, de artérias, de canais onde flui o sangue, e assim flui o corpo. Então, às vezes, o irmão e a irmã, eles vão deixar na comunidade local que eles estão para ir para um outro espaço do corpo, vai fluir virtudes para servir, talvez, uma comunidade
que está a precisar dele. Olha a diferença. Como eu disse que eu não vou parar, eu vou ficar aqui meio com o meu nariz entupido. A diferença quando alguém sai da sua comunidade local, porque Deus mandou. Sabe quando é que Deus manda um irmão sair de uma comunidade local para outra? Quando a outra comunidade local precisa mais dele do que a comunidade local onde ele está. Precisa mais da virtude dele, dos problemas dele, de quem ele é, da chatice dele também, para tratar a outra comunidade local. Então, se a pessoa está de fato conectada com Deus no seu secreto, quando ela ouve a voz de Deus para ir para outra comunidade local, ela não está colocando os seus próprios interesses. Ela, sabe por que eu estou saindo aqui? Porque eu não gosto da luz, porque eu não gosto do pastor, porque o pastor chamou minha atenção, porque eu fui exortado, porque eu fui injustiçado, porque não sei o quê, porque o louvor eu não gosto, porque... E na nossa vidinha aí da Reviverleria, queridos? Porque tá tendo muito brasileiro na igreja. Porque o pessoal de Portugal não fala comigo. Os portugueses e os brasileiros. Para com isso. Porque isso não vai ser levado em consideração por Deus para você trocar de comunidade de fé. Deus te colocou na nossa comunidade de fé para você quebrar a sua dura serviço, para você colocar à sua mesa os diferentes, não os afins. Para você trazer para sua mesa e fazer de um diferente o seu afim. Para ver que existe mais afinidade daquilo que você considera diferente do que aquilo que você considera afim. Porque o afim, na verdade, ele não quer o seu bem. Ele está coçando o seu ego, coçando, sabe, a sua feridinha ali, fazendo de você pior. Não é o afim que te faz melhor, é o diferente. E na sua mesa tem que estar essa pessoa. Amém, queridos? Então, quando nós confundimos organização com planejamento organizacional, com alvos institucionais, critérios para quais a nossa comunidade é definida e avaliada, isso nós fazemos dessa comunidade cada vez mais, sabe, unidades contribuintes. As pessoas são unidades contribuintes. Então eu olho mais para aquilo que aquela pessoa pode dar, e deixei de ser irmão, irmã, porque às vezes o irmão, irmã tem nada para oferecer, ela só é irmão, irmã. E aquele momento talvez é o momento que você tem uma riqueza para minimizar a pobreza do outro. E é outro momento, a sua pobreza será minimizada pela riqueza dessa mesma pessoa. Então, eu estou falando que a comunidade é um fluxo de riquezas e pobrezas. Eu estou falando que a comunidade de fé é onde, de fato, a riqueza que Deus depositou no seu coração, ela, de fato, vai ter um propósito para tornar mais rico aquele que é pobre. E não se engane, você está cheio de pobreza, que é só enriquecida, que é só minimizada, aplacada por a riqueza de outro na sua vida. Então, não é organização, é organismo. Então, nós temos que conseguir sair desse patamar de ter dos extremos. É sempre a questão dos extremos, sabe? O Eugene Peterson diz aqui que a rota de definir outros como problemas para serem resolvidos do jeito que se poderia consertar o carro é uma rota errada. Então eu olho a pessoa e falo, não, aqui há um jeito de resolver. É como se tivesse uma mangueira solta no carro. Isso é errado. E a rota de juntar pessoas em termos de capacidade econômica, de eficiência institucional, de pensamento inteligente, isso é, além de ser errado, isso é pecado. A igreja não é uma mecânica, a igreja não é um banco, né? Então existe um lugar intermediário entre esse banco e essa mecânica. E existe um lugar chamado comunidade, um lugar onde cada pessoa é levada a sério, onde cada pessoa aprende a confiar nos outros, a depender dos outros, ter compaixão uns pelos outros, alegrar-se com os outros. Como é maravilhoso, como é lindo quando os irmãos e irmãs combinam bem. Queridos, e quando fala combinam bem, não é porque a gente tem ideia errada dessa tradução do Eugene Peterson, porque assim a gente fala, não, mas eu não combino com o outro. Queridos, a combinação não é pelos iguais, a combinação é pelos diferentes. É ou não é verdade? Uma ficha de eletricidade, ela com outra ficha de eletricidade, os polos, se for do mesmo polo, não adianta nada. É preciso encaixar. É polo positivo com polo negativo. Os polos iguais se afastam. Então, queridos, nós precisamos abrir a nossa mente. E o nosso coração, principalmente. Sabe? Então, nós precisamos sair desses extremos. Encontrar esse lugar central, como Timothy Keller diz, que o evangelho é central. É centrado. Sai do extremo
do outro extremo e se encontram aqui. A tendência natural do homem e da mulher é sair de um extremo e para o outro. Deixar de ser legalista para ser promíscuo. Deixar de ser promíscuo, ou melhor dizendo, ser libertino, porque promiscuidade é muito afunilada e libertinagem envolve tudo, né? Não só a moral. Então eu saio daqui e vou para aqui. Ou então eu saio daqui e venho para cá. Não. O lugar é aqui. O lugar é aqui, no centro das palavras de Deus, no centro da vontade de Deus. No centro, né? E a comunidade é o lugar que nos ajuda a sair dos extremos para ir para o centro. Amém? Então, há duas imagens muito poéticas no Salmo 133 que a gente diz. A primeira imagem descreve como sendo o óleo da unção precioso, desce pela cabeça e barba, descendo pela barba de Arão, escorregando pela gola das suas vestes, sabe? Essa figura, ela aponta em Êxodo 29, que dá instruções para a ordenação de Arão, de outros sacerdotes. Depois que os sacrifícios foram preparados, Arão deveria ser trajado com as vestimentas específicas sacerdotais. Então a instrução é dada: tomarás o óleo da unção e lhe derramarás sobre a cabeça, e assim ungirás, assim ordenarás Arão e seus filhos. Sabe, óleo em toda a Bíblia é sinal da presença de Deus, um símbolo do Espírito de Deus. O óleo, sabe, o óleo brilha, o óleo aquece com o calor da luz, ele amacia a pele, ele perfuma a pessoa, né? Então, há uma qualidade de calor e de calma na comunidade de Deus. Olha que coisa linda. Há uma qualidade de calor, de calma. E a gente, ao fazer parte dessa comunidade de Deus, dessa família de Deus, há calor. Calor para a nossa frieza, há calor para a nossa intemperança, há calma para o nosso coração. Isso contrasta com a frieza gélida, superfícies duras de indivíduos que se acotovelam uns aos outros em multidões, ajuntamentos. É diferente. A calma, a calor, sabe? Viver juntos significa ver o óleo fluindo sobre a cabeça, pelo rosto, pela barba, até os ombros do outro. Eu olhar e ver o óleo, sabe, da presença que aquece nas pessoas dos outros. E quando eu consigo ver isso, eu sei que meu irmão, que minha irmã é meu sacerdote. Olha que coisa maravilhosa, isso mexeu demais comigo. Porque nós temos a ideia de que sacerdote é o cargo. E sacerdote não é o cargo. Sacerdote é a proposta chamada para que cada irmã seja o sacerdote do outro. Oh, meu amado, isso é muito necessário e urgente. Quando vemos o outro como ungido de Deus, nossos relacionamentos são afetados profundamente. Quando eu abro os meus olhos do meu coração e eu enxergo o outro como ungido de Deus na minha vida, o meu coração se quebranta para que eu possa ouvir esse irmão, receber esse cuidado, ser abençoado por ele e vice-versa. Os ungidos de Deus reunidos ao domingo, com óleo escorrendo pela cabeça, pela gola, pelos ombros, são os nossos sacerdotes. Ninguém viveu isso mais nos nossos dias do que um homem chamado Dietrich Bonhoeffer, né? Ele escreveu da seguinte forma: não o que o homem é em si como cristão, sua espiritualidade e piedade constitui a base de nossa comunidade. O que determina, não, ou seja, vou ler de novo. Não o que o homem é em si como cristão, a sua espiritualidade e piedade, constitui a base da nossa comunidade. Não é isso. O que determina a nossa fraternidade, disse o Bonhoeffer, é o que aquele homem é em razão de Cristo. Nossa comunidade, de um com o outro, consiste somente naquilo que Cristo fez para nós os dois, para os dois. E o que Cristo fez, querido, foi ungir-nos com seu Espírito, com o Espírito Santo de Deus. Somos separados para prestar serviços uns aos outros, serviço um ao outro, como mediadores, sabe, do ministério de Deus uns pelos outros, da graça de Deus, mediadores da unção de Deus um pelo outro. Nós representamos um ao outro o discurso de Deus. Sabe, a representatividade, a sua representatividade para mim é o discurso de Deus representado na tua vida. Somos sacerdotes que falam a palavra de Deus e compartilham o sacrifício de Cristo. É algo que nós vemos face a face, ouvimos com os nossos ouvidos, sentimos nos nossos abraços, sabemos no nosso espírito. É um degrau a subir mesmo, sabe? O cristão precisa de que outro cristão fale a palavra de Deus para ele.
Ele precisa dele outra e mais outra vez. Sabe quando fica em dúvida e desanimado? Pois sozinho não pode ajudar a si mesmo. Ele vai interpretar mal a verdade. Ele precisa que seu irmão interprete a verdade para ele. A verdade é interpretada pelo outro, portador e proclamador da palavra divina da salvação. Que coisa! A ouvir a palavra. Ele precisa que seu irmão somente por causa de Jesus Cristo. Ele precisa nós precisamos um dos outros por causa de Jesus Cristo. O Cristo em seu próprio coração é mais fraco do que o Cristo na palavra de seu irmão. Seu coração é incerto, do seu irmão é seguro. Porque o nosso coração é enganoso, então Deus trabalha em comunidade para que nós não sejamos enganados nas nossas próprias vontades, no nosso próprio coração. Segunda imagem poética é como o orvalho sobre o monte Hermon, que desce pelas encostas de Sião, né? Hermon é o monte mais alto daquela parte do mundo, né? Se ergue na altura de mais de 2.690 metros da Serra do Líbano, ao norte de Israel. Então, assim, a verdade é que quando a gente dorme ao relento, né? Quem aqui já dormiu na natureza sabe que no outro dia o orvalho ele nos lava, né? Nos enche, traz aquele frio, né? Então esse orvalho abundante, fresco, ele é nutridor das terras secas, sabe? Então não há chuvas, né? Naquela região como há na nossa. Então o orvalho ele nutre, né? Então o importante em qualquer comunidade de fé é a expectativa sempre renovada naquilo que Deus está fazendo com os nossos irmãos e com as nossas irmãs. E o orvalho, ele toda manhã ele aparece, né? Então nós recusamos rotular os outros como uma ou outra coisa. Amém? Recusamos predizer o comportamento do nosso irmão e o crescimento da nossa irmã. Nós temos que nos recusar a isso. Cada pessoa na comunidade é única, é singular, cada uma é especialmente amada, especificamente dirigida pelo Espírito de Deus. No sentido do outro, é uma virtude que ela é íntima, individual, mas no sentido do outro, nunca é particular. Isso é muito lindo. Uma comunidade de fé floresce quando vemos uns aos outros com essa expectativa do que Deus fará amanhã, do que Deus está a fazer hoje, querendo saber o que Deus está a fazer agora na vida do meu irmão, sabe? Quando estamos em comunidade com aqueles que Cristo ama e redime, estamos constantemente descobrindo coisas novas sobre eles. São pessoas novas a cada manhã, aleluia, que a misericórdia do Senhor, sabe, renovou na nossa vida como esse orvalho, sabe? Então, é uma expectativa, nós queremos descobrir o que essa pessoa está a receber de Deus. Então, são pessoas novas a cada manhã, infinitas em suas possibilidades. Cada um de nós somos novos a cada manhã, infinitos em possibilidades daquele dia. Isso é maravilhoso. Nós vamos explorar as profundezas fascinantes da nossa amizade, compartilhar os segredos dessa viagem, dessa jornada, sabe, de exploração, segundo o propósito de Deus. É impossível ficar entediado em uma comunidade assim, impossível sentir-se alienado de tais pessoas, é impossível ficar infrutífero e ocioso, como diz Pedro na segunda carta dele. Impossível, se essas virtudes, na verdade, além da virtude, se através daquele tacho de fé em 2 Pedro, capítulo 1, que é o tacho de fé que a gente recebe, e nós vamos colocando todo o nosso esforço para acrescentar virtude, domínio próprio, amor no final das contas, e se ele diz, se todas essas coisas existirem e crescerem em vós, no plural, em comunidade, se isso existir e crescer, queridos, Pedro diz que essas coisas não nos deixarão ociosos nem infrutíferos. Isso é muito importante. E a última linha do Salmo conclui que a vida boa e deleitosa juntos é onde Deus comanda a bênção e a vida para sempre. A gente tem uma ideia de que parece que essa vida eterna, vai ser a gente apoiado numa nuvenzinha, tocando uma harpinha. Não. A vida boa, a vida da expectativa, o movimento, ele está no céu. Ele não está no inferno, ele está no céu. Sabe, você tem que ler o Salmo 133 e depois dar uma olhada lá em Apocalipse 4 e 5. Vai virar de cabeça para baixo o seu entendimento. O companheirismo agitado é no céu, não é no inferno. Esse dia para trás eu vi um vídeo onde algumas personalidades dizendo, não, se o céu, eu não vou para o céu, eu vou para o inferno, porque lá no inferno eu tenho agitação, eu vou estar lá trocando, vou lá
cantando, música boa, mulherada, cheio de homens, e a gente vai estar ali festejando o inferno. Errado. O inferno é o distanciamento eterno de Deus, um vazio eterno. Nada supre. Agostinho, né? Agostinho de Hipona, Santo Agostinho dizia: meu coração, enquanto meu coração não repousar em ti, né, Deus, ele não descansa de verdade. E aí o inferno, porque nós estamos nesse caminho, até que Cristo seja formado em nós. Então nós não, é o já e ainda não, essa tensão. Então nós vamos chegar num ponto onde tudo isso vai ser pleno. Agora, o inferno é o distanciamento. Então é por isso que nesse distanciamento a vontade é tão grande, a fome é tão grande, a solidão é tão grande, e o distanciamento é eterno, que há ranger de dentes, que há gritos de dor. Então, e ao contrário, a moeda contrária, sabe, desse companheirismo bem agitado, é o reino dos céus, e não é o reino do inferno. Então, no reino dos céus há trabalho, há amizade, há companheirismo, há vida e plenitude em vida. Aleluia. O Eugene Peterson termina contando um pouco da história do Bonhoeffer, do Dietrich Bonhoeffer. Eu não vou entrar nessa descrição, porque eu acho que isso merece um outro vídeo. O Dietrich Bonhoeffer é assim, alguém que viveu durante os anos nazistas, né? Ele era alemão, dirigiu uma comunidade de seminaristas ali, fugitivos do nazismo, e viveu com eles uma vida diária, uma busca diária para descobrir o sentido de ser uma família de fé, né? Ele escreveu alguns livros sobre isso, Discipulado e Vida e Comunhão. Vida em Comunhão ou Vida em Comunhão é o melhor livro, é o mais profundo livro sobre esse tipo de assunto, né? Então, o Eugene Peterson faz uma relação que onde Deus está, nesse lugar de comunhão, Deus ordena a vida e a bênção, né? Ordena a bênção e a vida para sempre. E quando ele diz para sempre, ele faz uma relação entre o Bonhoeffer e a sua morte, porque tem um relato que o médico da prisão, né, lá onde ele estava preso, viu a atitude de Bonhoeffer até o final. E logo depois, né, que Bonhoeffer morreu, 3 semanas depois, o Hitler se suicidou, o terceiro Reich, eu nunca sei dizer isso, terceiro Reich, né? Reich. Não vou cortar. Caiu e toda a Alemanha estava num caos, né? E o Bonhoeffer, os familiares não sabiam se ele tinha morrido ou não, e depois pela rádio eles ouviram lá, e a frase na rádio era assim, que estamos reunidos aqui na presença de Deus para prestarmos nosso agradecimento, reconhecimento pela vida e obra do servo Dietrich Bonhoeffer, que deu a sua vida de fé e obediência à sua santa palavra. Né, Amora? Já está no tempo de acabar? É para acabar? Tá bem, vamos acabar. Tá bom, já te ouvi, chega. Eita! Queridos, como é maravilhoso, como é lindo quando irmãos e irmãs combinam bem, quando eles vivem em união. É ali que Deus comanda a bênção e ordena a vida para sempre. Não abra mão de viver isso de forma integral, de forma plena, de forma maravilhosa. Que o Senhor nos ajude, que abra os nossos olhos, tire as escamas dos nossos olhos, restaure aquilo que está quebrado e nos mantenha enraizados, depositados, plantados na sua comunidade de fé, onde lá estão os meus e os seus irmãos e irmãs. Vamos juntos? Essa é uma palavra para todos, mas especificamente para a nossa comunidade de fé, Reviver Leiria, os nossos irmãos e irmãs, que nós possamos de fato ter isso como o cerne da nossa fé. Nada pede mais a nossa dedicação e a nossa energia do que de fato vivermos em união, né? Como é bom e agradável os irmãos viverem em união, combinarem bem, né? Como o óleo que desce da cabeça pela barba de Arão, e desce sobre a sua gola e vestes, como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Que esse comando do Senhor esteja presente na nossa vida, ordenando sempre a bênção e a vida para sempre. Deus os abençoe. Até o próximo degrau, em nome de Jesus Cristo, nessa jornada.